Acalmem-se, pessoal, já vai iniciar os trabalhos, sem conversa, né, pessoal da natalidade aí. Deu? Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em nossa casa de oração. Vamos procurar nos acalmar, né, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso grande guia maior. Graças a Deus pela sua perseverança e pelo seu amor. Aqui estamos reunidos em seu nome. E nesta noite, né, vamos procurar elevar sempre, não apenas nesta noite, mas em todos os dias de nossas vidas, elevemos sempre o pensamento a esse amigo que nos pode conduzir. E esse amigo nos enviará socorro, nos enviará irmãos que nos socorrerão. E nesta noite, nós vamos pedir a Jesus a sua bênção e o seu amparo para iniciar os trabalhos de hoje com a nossa oração inicial. E assim, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Agradecer a todos os senhores pela presença, amigos espirituais, encarnados e desencarnados. Sabemos que o Brasil está vivendo um outro momento de carnaval, e nós separamos essa noite para estarmos aqui presentes, para recebermos do plano maior tudo aquilo que nós precisamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Nós falamos de amigos que nos protegem, nos amparam, nos dão guarita nesse trabalho, os benfeitores amigos. Pedir que na água seja magnetizada e que nela seja colocado o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite. Na Câmara de Paz, abrir o nosso coração, mentalizar e pedir ao plano maior tudo aquilo que precisamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. E assim harmonizados, tranquilos, serenos que estamos, vamos pedindo licença para começar os trabalhos da noite com duas preces, Maria Dolores e o Pai Nosso. Senhor Deus, amor eterno, sabemos que nos renova por meio de grandes provas que abalam o coração. Por isso nós te rogamos, não nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Viemos a suplicar-te acréscimo de energia, na luta de cada dia, amparo libertador. Necessitados de forças, rogamos-te apoio amigo, queremos estar contigo no reino do eterno amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E antes de continuar a nossa leitura, vamos dar alguns recados. Pessoal, tem muita gente nova, né? E vamos falar que é necessário que se desliguem os celulares quando aqui estiverem, para que não haja interferência no magnetismo que nós utilizamos, né? Temos também que falar sobre os trabalhos da casa. Às segunda-feiras nós temos passe, na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Na segunda noite, nós temos o curso de Educação Mediúnica, a partir das 8 horas até as 22. Na terça-feira, nós temos à tarde os trabalhos das gestantes, que são assistidos por Dona Ellen, né? E o grupo dos Espíritos do Bem, que é Meimei, Bezerra de Menezes e o nosso irmão Eurípides, que dá auxílio às crianças para que elas nasçam com maior qualidade de vida,
com mais sustentação espiritual, para que elas possam sobreviver ao mundo de suas escolhas, ao mundo que precisa sobreviver. Na terça-noite, nós temos passes e palestra, né, que é o trabalho que a gente está fazendo agora. Na quarta-feira à tarde, nós temos, a partir das 2 horas da tarde, também trabalhos de passe com o Evangelho. Na quinta-noite, nós temos um trabalho fechado, que chama o trabalho de desobsessão, que são com os espíritos sofredores. Na sexta-feira, nós temos os trabalhos de passe de cura à noite. Se inicia às 8 horas, mas o pessoal já está aqui às 6h30, 7 horas. Né? Aqueles que desejarem vir, venham, né, receber a assistência necessária. E no sábado nós temos o nosso irmão Laércio, né, que dá assistência também de cura. Também temos o nosso irmão Heleno, que está em treinamento, né, para fazer, já executa esse trabalho na sexta e também no sábado. Né, já está caminhando, não tem a experiência do nosso irmão Laércio, mas está caminhando, né, para o mesmo caminho. Esse é o caminho de todos nós, na evolução, seja na intelectualidade, seja na espiritualidade. É necessário cuidar do corpo e do espírito. Aqui estamos para isso. Né? Temos também a necessidade de auxiliar a casa, aqueles que podem, né, nos auxiliar. Temos o carnê, temos as contas, né, no Banco do Bradesco, se alguém desejar, podem pedir. Temos também a caixinha de doação, aquele que quiser e quanto puder fazer. Né? Tudo é uma questão de vontade e daquilo que a gente pode realizar. Tá? Nós pedimos sempre auxílio porque todos nós precisamos nos ajudar. Tanto os trabalhadores como os assistidos, mas aqueles que podem e que têm vontade, sempre. Nunca façam aquilo que não tem vontade, porque você contamina o pouco que a gente tem. É de grande importância, né, ter essa consciência. Se não tenho, não dou. Né? Se tem um pouco, quiser doar, doa. Se não tem vontade de doar, não doe. Tem também as doações que nós recebemos, roupas, sapatos. Né? Nós levamos para o bazar na casa de Santana de Parnaíba. Também em Peruíbe fazemos esse trabalho lá. Todos os trabalhos que tem aqui, tem nas 3 casas. Bem? Se vocês desejarem estar indo até as outras casas, tem um endereço no jornalzinho, ou se desejarem conversar e perguntar, aqui estamos para responder. Tudo bem? Vamos fazer agora a leitura. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, diz Paulo: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus veio. Emmanuel comenta esse título no livro Caminho, Verdade e Vida, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8. E diz Emmanuel: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra.
homem algum dos que se passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si mesmo, ou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, Jesus, nesta noite, pede a todos nós que tenhamos em nossos corações simplicidade, né? E que se a gente já aprendeu alguma coisa, que nos façamos pequenos para atender o que ainda estão mais abaixo de nós, né? Então, homem, se está em melhor condição, socorre a teu irmão. Incessantemente, Jesus nos pede isso. E engatando aqui uma primeira, hoje eu vou falar a vocês por 2 vezes, né? Hoje eu vou expor o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, interessantemente, os Espíritos iniciam este capítulo numa conversa de Jesus com os apóstolos. E eu comecei a observar, disse que interessante, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como é que é isso se eu aprendi que o reino de Deus está dentro de mim? Né? Por quê? Por que eu tenho que nascer de novo se já está em mim? Olha que interessante. Então, Jesus, em conversa com os apóstolos, pergunta a eles, me digam, o que dizem por aí que eu sou? O que estão comentando ao meu respeito? E os apóstolos dizem a ele, uns dizem que você é algum dos profetas antigos, outros acreditam que você é João Batista, né? E outros dizem muitas coisas, mas é isso que dizem. Aí Jesus disse, e vocês, o que pensam que eu sou? Então Pedro, levantando-se, disse, você é o Cristo de Deus. E Jesus disse para ele assim, Pedro, quem te falou estas coisas não foi aqui da terra, mas foi do céu. Então aqui nós observamos um trabalho mediúnico, onde Pedro recebe dos espíritos maiores esta informação de Jesus, claramente que não foi daqui de baixo que o Pedro aprendeu estas coisas, né? Mas que recebeu através da intuição a informação dos espíritos divinos. E repassando, Jesus caminhando, né? Esse capítulo vem tratar de um assunto muito interessante para todos nós, porque existe uma confusão entre os homens a respeito da ressurreição e da reencarnação. E aqui nós podemos acrescentar ao lado a encarnação. O que é tudo isso? Que confusão é essa? Ressurreição e reencarnação é a mesma coisa ou são a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa, ressurreição e reencarnação? Alguém? Não é? Não, Pedro? Então, Pedro está certo, realmente não é. Mas o que é ressurreição? Se nós aprendemos, né, no caminhar de nossas vidas, em outra religiosidade, que ressurreição é o que realmente existe. Apenas ressurreição. Existe a ressurreição, existe a reencarnação e existe a encarnação. A ressurreição surgiu quando, mesmo depois de Jesus ter passado aqui na Terra, havia uma irmã de nome Teodora. E essa irmã era esposa de um homem muito poderoso, terreno, né?
no poder transitório. E essa irmã gostava muito do marido, mas ela andava fazendo muita maldade. O que ela fazia? Ela cuidava de uns pacientes que sofriam de muita depressão e ela mandava matá-los. Ela não tratava os irmãos dela. Ela mandava matar, dizia, isso não tem jeito, né? E vejam que nós não temos o direito de ir contra a vida de quem quer que seja. Nós não temos o direito nem de tentar contra a nossa própria vida. Não nos é permitido esse atentado, mas nós ainda assim o fazemos. Então chegou um sacerdote, que ela se consultava com ele, e disse para ela, o que você está fazendo? Você sabe o que Jesus nos ensinou? Ela disse, não sei, mas que importa? Ele disse, você vai pagar muito caro por tudo isso que você está fazendo. E ela disse, por quê? Ela disse, porque Jesus nos falou sobre a reencarnação. Ele disse que a gente vai voltar de novo. Então, se eu vou voltar de novo, eu tenho contas a acertar. E você, praticando o que você está praticando, você pode vir numa situação muito complicada, nascendo de novo, né? E aí ela ficou muito preocupada com aquilo. Mas é interessante, raciocinando em cima da sua conversa com o sacerdote, porque ela não parou para pensar que, de alguma forma, ela ia reencarnar. Não interessa, né? Se ela ficou com medo, é porque ela creu que a reencarnação existia. Então, se ela creu, em vez de fazer um trabalho consigo mesmo, o que ela fez? Ela pediu ao marido que ordenasse, que trocasse todas as palavras do livro sagrado, onde estivesse escrito reencarnação, ele trocasse pela palavra ressurreição. Então ela acreditou o quê? Que fazendo isso, ela estava salva, né, das dívidas que ela provocou. Então ele o fez. E assim o foi. Agora imagina, o crime que ela cometia e o crime que ela cometeu depois. O que a gente pode pensar de uma irmã nesse estado? Nós temos que ter o sentimento de misericórdia. Porque se observarmos, a loucura era tão grande que não parou para pensar que de uma maneira e de outra o crime continuava. Imagina quantos irmãos não se atrasaram na senda da caminhada por essa mudança. O crime que nós cometemos, somos nós que temos que quitar. Nenhum outro homem pagará pelas nossas contas. Então, a ressurreição existe, mas não em lugar da reencarnação. Ressurreição é de quem ressuscita. Reencarnação é de quem precisa nascer de novo. Mas todos nós precisamos nascer de novo? Quantas vezes Jesus nasceu aqui no planeta Terra? Alguém sabe dizer? Quantas vezes Jesus precisou encarnar aqui na Terra? Então, aqui na Terra, Jesus só teve uma única encarnação. E nós estamos num processo de reencarnação, porque nós necessitamos reencarnar. Porque nós necessitamos aprender a exteriorizar o reino de Deus em nós. A gente precisa acreditar e aprender que nós somos filhos de Deus. E que temos sua essência aqui em nossas almas. E a reencarnação é exatamente para isso. Para que eu possa aprender. Para que eu possa desenvolver a minha inteligência. Tanto moral como intelectual. Muitos irmãos investem muito pesado na intelectualidade. Porque acredita que a intelectualidade é o que vai lhe dar o céu. A intelectualidade é necessário. É importante que nós desenvolvamos a intelectualidade. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução, pede que nós aprendamos a nos intelectualizar.
né? Mas nós não podemos nos esquecer do Espírito. Este que é o grande comandante da vida. Este que nos ensina a pureza, a misericórdia, o perdão, a bondade. E para isso nós precisamos nascer de novo. Então vamos aqui trazer um exemplo para que a gente entenda a questão da ressurreição, que existe, a questão da reencarnação, que é o nosso processo natural hoje, nós entendemos isso, pelo menos o grupo da família espírita, mas em outras religiões a gente entende que existe apenas ressurreição e não reencarnação. Então aqui, ressurreição aconteceu quando Jesus desencarnou e retornou, ele ressurgiu. Então nós, quando desencarnamos e por algum motivo nos encontramos com alguém, nós ressuscitamos para aquele alguém. Porque não existe morte, né? O que existe é uma passagem, é uma paradinha para que a gente possa nos carregar, né? As energias de aprendizado, nos fortalecer naquilo que a gente se perdeu, para que a gente possa nascer de novo. Então, quando a gente tem esse processo, a gente ressuscita, porque a vida continua e nós estamos vivos, né? Esse é o nosso estado natural. A reencarnação é aquele que nasce várias vezes. Eu estou numa reencarnação, porque não é a minha primeira vez, né? Mas minhas diversas vezes. Então eu reencarnei. Nós aqui todos somos reencarnados, né? E aquele que apenas encarna é aquele que nasce apenas uma vez. No caso de Jesus aqui no planeta Terra, ele encarnou apenas uma vez, para nos auxiliar. E para isso, como disse a nossa lição anterior do livro do Emmanuel, para isso ele necessitou densificar a sua energia. A sua força total não estava com ele presente, porque o planeta não suportava o seu poder, a sua força total de amor e de misericórdia. Nós somos tão pequenininhos e eu amo ver Jesus falar. Como Jesus cuida de nós? Jesus olha para nós como crianças. Então, muitas vezes é chegado o tempo e encerrado o tempo em que nós deveríamos partir para outro planeta. E Jesus interfere e diz mais um pouco. Espera mais um pouco, dá mais uma chance, né? Somos como criança. E aqui nós estamos, reencarnando ainda neste planeta por misericórdia de Jesus. Por misericórdia de Jesus. O que é importante nesta lição de hoje? Nós entendermos que a mediunidade é parte de nossas vidas. Porque os espíritos quis iniciar esse capítulo falando da mediunidade. Também ele falou, né, fortemente do nascer de novo, que é a reencarnação. Mas como a gente pode ter prova disso? Como não? Ele faz uma lembrança, ele traz uma lembrança para nós de João Batista. E ele fala claramente. Porque os judeus esperavam João Batista assim como esperavam Jesus. Mas porque o nome de Jesus foi mudado, eles não creram nele. Porque Jesus não nasceu num berço de ouro, eles não creram nele. Né? Jesus é simples, tranquilo e natural. Traz esses três espíritos com ele com profunda grandeza. E nós precisamos nos situar nesses três espíritos que Jesus nos ensina. Então, Jesus falando com os apóstolos, né? Os apóstolos dizem para Jesus: Senhor, por que os fariseus falam que precisa vir, Elias precisa retornar? Ele disse, porque Elias precisa vir preparar, né? Foi citado no Antigo Testamento o profeta Isaías a respeito, né, do nosso irmão Elias. Só que não foi citado como João Batista. Ele é citado como aquele que vem preparar o caminho do Senhor. E Jesus diz assim, ele veio e eles nem perceberam.
Nem se deram conta que ele já está aí, que já fez o seu trabalho. Antes fizeram o que fizeram. Né? Ele já está aí. Então ele falava de João Batista, que era seu primo e que antecede a Jesus para quê? Para despertar os homens. Né? Jesus não tem a necessidade de que nós o ajudemos. Esse trabalho que Jesus incute em nossas almas, em nossos corações, é para que a gente aprenda a se amar. Não é porque ele precisa de nós de jeito nenhum. Não precisa de nadinha de nós. Nós precisamos dele. Né? Mas ele nos dá essa oportunidade para que a gente aprenda a crescer, para que a gente aprenda a se desenvolver. Porque ele tem esperança, né, de quando chegar aquele dia que a gente ganhou mais uma oportunidade de uns diazinhos, a gente possa estar mais preparado, né, para a separação do joio e do trigo. Jesus ainda torce muito para que quando chegar esse dia, nós tenhamos tido a coragem e a determinação de nos modificar. Reencarnar a gente nos chama a atenção para a nossa educação moral, para a nossa educação íntima. Reforma íntima é isso, é se modificar. Nascer de novo é chamar-nos a atenção de que a gente não foi legal, a gente não passou de ano. E muitos combatem a reencarnação dizendo que não existe, né? Onde Jesus cita explicitamente no Evangelho. E aonde que está escrita esta passagem, né? Na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus falando, né? O Nicodemos era um homem do poder, mas que ele ouvia Jesus de longe e não podia se envolver. Por quê? Os dele não poderiam saber que ele estava compartilhando com Jesus. Então, um dia ele pede para se encontrar com Jesus e Jesus vai. Jesus vai. Ele era judeu, né? Ele era um doutor da lei. E ele marca a noite com Jesus e fala. Ele chega a falar, né, que marcou aquela noite porque não podia se expor. E Jesus disse, eu compreendo. Mas o que você quer saber? Então, ele havia escutado a palestra de Jesus a respeito do nascer de novo. E ele ficou encafifado. Então, ele disse para Jesus, o que é isso? Do que você está falando? Como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus sorri, né? Jesus está sempre sorrindo, porque vê a nossa meninice. Aí aparece ali para ele um homem chamado doutor da lei, né? Com toda a sua postura, com todo o seu desenvolvimento intelectual, mas que não tinha a menor sensibilidade para compreender o que ele dizia. Não tinha conhecimento das coisas divinas como deveria. Por quê? Porque ainda hoje não somos capazes de compreender o seu evangelho em sua profundidade. Nem as antigas escrituras, nem o Novo Testamento. O que nós conhecemos é muito pouco diante da grandeza desse evangelho. Então ele disse, né? Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Deixou o homem mais complicado ainda, mais enrolado. Disse, mas como? Jesus disse, como é que pode você ser um doutor da lei e não compreender essas coisas? Como assim? Você compreende a lei, segundo nos fala, né? Você foi formado, você estudou e não sabe. Como é que você fala das escrituras e não entende? Como? Você é o homem que deve conduzir a humanidade que está sob a sua responsabilidade. É você quem vai lhes falar das escrituras e não entende. Jesus disse, o que é do Espírito é do Espírito. E o que é da carne é da carne. E aqui Jesus quis lembrar ele que são duas coisas distintas. E que o Espírito antecede ao corpo. O corpo físico que nós carregamos é um empréstimo divino que nós recebemos para aprendermos a nos educar. Então, enquanto nós não alcançamos a esta educação necessária que nós necessitamos,
nós precisamos nascer de novo. E aí, em que mundo nós precisamos nascer, né? Naquele mundo que está a condição da nossa evolução. Se nós passarmos de ano, nós vamos assim para um mundo mais tranquilinho, chamado de regeneração. Isso porque nós já passamos pelo mundo primitivo, que é uma beleza. Não é, gente? É muito bom, fala aí. É muito duro, mas é um dos mundos que acredito que mais a gente abra os olhos, apesar da gente não enxergar. É um mundo onde nós vivemos mais atento, porque a guerra é muito grande, a disputa é muito grande, pela sobrevivência. Não é nem para eu ter mais terras ou mais comida que você, mas pela sobrevivência. Hoje nós nos encontramos ainda no mundo de expiação e prova. Se a gente vai reencarnar aqui ainda, a gente não sabe. Em que pé a gente está, a gente não sabe. Mas Jesus continua dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele é tão presente, e nós não nos damos a menor pelota. Há irmãos que ainda esperam que Jesus nasça de novo nesse planeta. Para quê? Deu tudo e dá tudo que a gente precisa. Nos deixou escrito tudo o que a gente precisa saber. Agora, convenhamos, homens, se nós não formos em busca de aprender, de desvendar, alguma coisa ele tem que fazer para a gente se animar, né? Já pensou? Jesus dando tudo de graça, a gente já é mole. E recebendo tudo de graça não dá. Porque a gente precisa se reerguer, a gente precisa ter força, a gente precisa ter fé, ter determinação, ter coragem. E a gente não encontra outra maneira senão pelo trabalho de fazer isso. Não importa o trabalho que a gente realiza, não importa. O que importa é o amor que a gente tem pelo que a gente faz, é a coragem que a gente tem de assumir as nossas inferioridades, de dizer: Senhor, eu sou um espírito errante, mas eu quero melhorar, ser verdadeiro. Ah, amigos, se levantarão céus e terras. Mas isso precisa vir de cada um de nós. Não é de Jesus, não é de Deus, é de nós. E aí sim o reino de Deus começa a aflorar em nós. Começa a ressurgir, a ressuscitar, porque ele existe. Ele existe em nós. E nós precisamos ressuscitar. É aqui dentro, né? E só depende de cada um de nós. Jesus já fez o trabalho dele e ainda continua nos ajudando, porque tem misericórdia de nós. Porque nós nem sempre ouvimos, né? E ele diz ainda, né? Aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Tenham coragem, andem. Quantas vezes não disse Jesus aos apóstolos? Levantem-se e andem, vamos daqui, não, vamos trabalhar, não, que dormir, que descansar. Não é que tanto a gente se cansa nesse mundo? Dá o descanso necessário do corpo físico e depois levanta-te e anda. Não era assim que Jesus dizia àqueles que ele curava? Vai, filho, segue a tua vida. Ele não disse: não, agora tu põe tua caminha do lado e tira a mão e começa a pedir. Não. Levanta-te e anda. Era isso que você queria, filho? Agora você tem. Então, assim, o que a gente pede, a gente tem. Se está faltando algo, é nós que esquecemos de fazer. É nós que não tivemos a coragem. Quantas vezes nós não começamos a cuidar dos nossos familiares e quando as coisas começam a melhorar, sabe o que a gente faz? A gente larga. Sabe por quê? Porque a gente acha que já está tudo bem. Mas as trevas não dormem. Não dormem porque não tem tempo para isso. Eles são os trabalhadores fiéis, né? Eles são fiéis. Porque eles trabalham em causa própria. Então o egoísmo é tão profundo que eles nem descansam. Ah, eles dizem: a gente não pode perder. Então ele incessantemente trabalha.
Mas os homens que dizem que querer servir ao bem, está sempre descansando, está sempre desatento. Nós temos que ser sentinelas, sentinela dos nossos familiares, daqueles que estão em volta de nós, no ambiente onde trabalhamos. Não digam que não tem nada a ver com o outro, tem sim. Não sabe o que está dizendo e não sabe a oportunidade que está perdendo. Como a gente se perde, como a gente se nega. E Jesus o tempo todo, é esse o caminho, pessoal, é cuidar um do outro, é levantar o caído, é vestir o que está nu, é visitar o que está doente, é curar os doentes, é dar água a quem tem sede. E incessantemente nós temos essa oportunidade junto de nós. Então, como Nicodemos, nós que nos sentimos intelectualizados, sabedores das coisas, saibamos de Jesus. Saibamos do seu evangelho. Ah, mas eu pego o evangelho e não entendo nada. É fato, porque eu pego o evangelho sem vontade, sem interesse, sem curiosidade de saber o que Jesus fez, o que deixou de fazer. Como é que foi essa história de Jesus, que eu só ouço falar, então assim, brasiliana não me falou tudo, nem posso, não sei tudo. Hoje estou falando do capítulo 4, estou dando uma pincelada nesse capítulo. O que tem de profundidade, de lição. Fala sobre mediunidade, fala sobre fé. Eu falei, Jesus nunca tinha percebido que vocês tratavam de mediunidade nesse capítulo. Fala de fé, fala de trabalho. O Espírito de São Luís nos comenta a respeito. Por que que você precisa encarnar? Por que que você precisa nascer de novo? Está lá na lição. Se a gente não entendeu as passagens que Jesus falou, o Espírito de São Luís nos explica que você precisa nascer de novo para se reeducar, para se recompor, para conhecer o que tem de divino em si. Também é perguntado para o Espírito de São Luís, mas e aí, quantas vezes eu preciso encarnar? Ele diz, não existe uma quantidade. O que vai dizer a quantidade é a qualidade do seu trabalho. É o que você está construindo. Porque o trabalho é realizado de lá para cá. Quer ver nesse processo de reencarnação? Você participa da construção do corpo que você vai receber. Você participa de tudo que vai acontecer com você. Quer dizer, eu conheço o corpo que eu vou habitar antes de eu nascer. E é o único departamento divino que não existe contaminação. Você pode contaminar-se após o seu nascimento. Mas no processo reencarnatório não há contaminação. Reencarnação, você participa da construção do corpo que você vai receber. Você participa de tudo que vai acontecer com você. Quer dizer, eu conheço o corpo que eu vou abrir. Não existe contaminação. Mas no processo reencarnatório não há contaminação. Treva nenhuma penetra lá. Não passa. Não passa. A vigilância é grande. O amparato é grande. Para quê? Para que você possa ter forças para nascer de novo. Mas a gente sabe disso? Não sabe. Gente, procurem ler os livros de André Luiz. Os missionários da luz falam profundamente sobre isso. E é interessante que eu estava fazendo um paralelo com o capítulo 4 e o livro do André, sobre os missionários da luz. E ele inicia o livro exatamente falando da mediunidade. E também o capítulo do Evangelho inicia falando sobre a mediunidade. Com mais detalhes, fala André Luiz, por quê? Porque ali ele está ensinando, ele está falando. Então, assim, existe um conselho para os espíritas, né? Aos quais nós
procuramos nos tornar? Primeiro é que nós nos amemos. E segundo é que nós nos instruamos. Porque não tem como eu aprender sem me instruir. Não posso ficar apenas com as palestras que ouço. Preciso fazer um comparativo com o que leio e com o que ouço. É necessário, gente. É necessário. As palestras nos ajudam? Muito. Nos ajuda a, no mínimo, né, ter curiosidade para entender o que é isso. O que eu posso me melhorar? E nós não vamos nos melhorar esperando pelo outro. A primeira dose de remédio a todos já foi dada. Agora nós vamos produzir o nosso remédio. E não dá, e eu nem me arrisco a produzir remédio algum sem Jesus. Mas nem pensando, nem sonhando. Sem Jesus, gente, não dá. Estamos vivendo num tempo em que as trevas estão fervilhando. Hoje, vejam bem, essa casa está sempre super lotada. Tem cerca de 80 e pouco, 90, né? Essa semana nós tivemos o carnaval. E o carnaval, para uns, dizem que a festa é profana. Mas profano mesmo é a ideia de cada um. Nós podemos fazer um carnaval profano ou não. Tudo depende da nossa intenção. Quando Einstein nos trouxe a descoberta da lei da relatividade, e o Espiritismo nos ensina que tudo é relativo. Tudo vai ser medido de acordo com o que você pensa, com o que você faz. No seu grupo, no seu campo. E até onde você vai alcançar com a sua atitude. Então, o carnaval já foi uma festa? Tudo bem. Distraiu os homens num momento de muita dificuldade, de muita dor. Mas a festa era uma festa tranquila, era uma festa familiar. Hoje o que há? Disputas. Só disputas. Drogas, listas e ilícitas, né? Assim, voando assim. Prostituição. É o que a gente faz, entende? Nós transformamos as coisas que a gente recebe sã em coisas profanas. Então, se a gente quiser viver num mundo melhor, se a gente quiser descobrir o reino de Deus em nós, depende de nós. Depende de cada um de nós. A nova era está aí. Amanhã, mês de março. E nós todos recebemos uma nova oportunidade de um tempo melhor. Mas, gente, quem não aprender a cavar a sua fonte, quem quiser beber da primeira água que encontrar, vai se contaminar. O trabalho é árduo. Mas Jesus está presente. E está sempre com aquele que quiser estar com ele. Nunca em nenhum momento deu as costas para nenhum de nós. Nenhum. Vai nos buscar nos mais profundos dos atoleiros. Mesmo muitas vezes nós sendo incrédulos, incapazes de levantar um caído, de dar um copo de água a quem tem sede, ainda assim Jesus não nos dá as costas. Então, gente, esse dia de hoje em que nós estamos aqui, é exatamente para que a gente possa aprender a ouvir novamente. Mas em tempo nenhum, em ocasião nenhuma, em situação nenhuma, fiquem sem Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o caminho? Porque ele nos mostrou por onde caminhar. Porque ele diz, eu sou a verdade? Porque o que ele passou para nós não era dele. Ele disse, o que passo para vocês
é o que o meu Pai me pede. Então aqui ele está trazendo o que é do Criador. Não é meu, não é seu, é do Criador. E o Criador nos dá com tranquilidade, com simplicidade. Então procurem em seus corações esses 3 espíritos. Procurem incorporar esses 3 espíritos. Para com todos e para com tudo. Aprendam a construir em base sólida. E não há base sólida sem Jesus. Não há. A areia vai derreter. E aí a gente... É verdade. Não há... Né? A lembrança está dada, o recado está dado. Da melhor maneira que a gente consegue, ainda sendo nós pequeninos, limitados, mas com muita vontade de melhorar. Então, assim, meus irmãos, vamos procurar fechar os nossos olhos, agradecermos a Deus, nosso Pai, pelo dia de hoje, por estes dias que nós passamos com os nossos familiares. Vamos procurar refletir em cima do que Ele nos ensinou, em cima dos seus exemplos. E Ele é o maior modelo que nós já conhecemos em nossas vidas. Pai Celestial, nesta eu te agradecer por todos esses irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E sabemos, Senhor, que além de todos nós que aqui estamos, existem aqueles irmãos que estamos aqui ligados a eles por algum motivo, ou pela dor ou pelo amor. Senhor Jesus, estende as tuas bênçãos, a tua misericórdia para com todos. Porque já nos deste, Senhor, darmos as mãos e aprendermos a caminhar com a verdade e a vida. Jesus de Nazaré. E assim, Senhor, rogando a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos envolva. Que envolva esta casa de oração. A todos os companheiros encarnados e desencarnados. Pedimos a Jesus pelo nosso irmão Laércio, que preside essa casa como encarnado. Pelo doutor Adolfo e toda a equipe de mentores que dirigem esta casa. Através do comando do nosso irmão Francisco de Assis. Ah, Jesus, é muito amor, é muita misericórdia. Ajuda-nos a conceber isto em nós. E que assim, Senhor, como o disseste, que seja feita a vontade do nosso Pai onde quer que estejamos. E em teu nome, Senhor, agradecemos a Deus, rogando a Ele o seu perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Obrigada a todos. Pessoal, vocês aguardem com calma. Vocês serão